momento. Deus já havia guardado o nosso dia para que nós viemos estar na casa do Senhor, adorando Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Eu creio que antes, do dia amanhecer, Deus já sabia cada um que Ele ia trazer nesse lugar, cada um que Ele precisaria resgatar, cada um que Ele precisaria falar. E Deus já falou através das orações, através de cada oportunidade, através dos louvores. Deus, Ele fala e faz da maneira que Ele quer, amém? Glória a Deus. Então, para não demorarmos, vamos abrir em Neemias, primeiro capítulo de Neemias, amém? Quem puder, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus, amém? Aleluia. Sei que nós ficamos cansados, mas a palavra de Deus é algo que a gente precisa estar bem atento, né? E às vezes a gente fica um pouquinho relaxado, a gente às vezes não consegue ficar tão atento à palavra de Deus, amém? Neemias capítulo 1, todos acharam? Amém? Vamos aguardar um pouquinho, não tem problema, vai ser bem rápido. Glória a Deus. Neemias capítulo 1, que diz assim: oração por Jerusalém. Capítulo 1 de Neemias vai dizer oração por Jerusalém. E diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, eu os cumprirdes, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo. Aleluia. E aos teus servos que agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Amém? Até aqui. Aí Neemias finaliza dizendo: neste tempo eu era copeiro do rei. Amém? Glória a Deus. Todos entenderam o texto? Ele é bem simples, né? Como a gente leu aqui, ele começa iniciando dizendo:
a respeito do povo que estava exilado, a respeito do povo que havia sido para levar como cativeiro, como cativos. E a gente sabe que Deus, por muitas vezes, permitiu que o povo fosse levado cativo por causa dos pecados que eles cometiam. Então era uma forma de Deus deixar eles para ver se eles em algum momento se arrependiam e voltavam para o Senhor. Então Neemias, como nós lemos aqui, a Bíblia vai dizer que Neemias, nesse tempo, ele é copeiro do rei. Então Neemias, ele está dentro do palácio do rei, está trabalhando dentro do palácio, está servindo dentro do palácio, está dentro do palácio trabalhando. Só que o que me chama a atenção é que mesmo estando dentro do palácio, mesmo servindo ao rei ali dentro, Neemias está querendo saber o que está acontecendo lá fora. Neemias está dentro do palácio, mas ele está querendo saber o que está acontecendo com o povo que está lá fora, longe da presença do Senhor. Neemias está querendo saber, apesar de estar dentro da igreja, apesar de estar dentro do palácio, ele está querendo saber o que se deu do povo que está lá fora. O que aconteceu com o povo que ia ser levado cativo, que estava para ser exilado? Neemias, apesar de estar dentro do palácio, ele quer saber o que aconteceu. E isso já fica um despertamento para nós, porque se nós que dizemos ser igreja, que dizemos ser servo do Senhor, estamos dentro do templo e já não se preocupamos mais com quem está lá fora, a gente já deixou de ser igreja há muito tempo. Se a gente está dentro da igreja e se diz ser servo e não ama quem está lá fora, a gente já deixou de ser igreja há muito tempo. Se a gente está dentro da casa do Senhor, dizendo que ama o Senhor e faz os mandamentos, mas não perdoa quem está lá fora, já deixamos de ser igreja há muito tempo. Se está aqui dentro e diz que é servo do Senhor, mas não perdoa quem está lá fora, já deixamos de ser igreja há muito tempo. Neemias está dentro do palácio, está servindo dentro do palácio, mas ele está querendo saber o que aconteceu com o povo lá fora. O que está acontecendo lá fora? O que aconteceu com o povo que está lá fora perdido, que não tem a presença do Senhor, que não se incomoda em sentir falta de Deus? O que aconteceu? Neemias está preocupado com quem está lá fora. E quantas vezes a gente não se preocupa mais com quem está lá fora? Porque a gente fica se apegando de uma forma egoísta. Aquele versículo que diz assim: porque salvação é individual. Porque salvação é individual. Então eu me preocupo com a minha salvação. Só que eu também entendo que Deus colocou algo na mão de cada um e Ele vai cobrar de cada um. Com certeza Deus colocou alguém para você cuidar, colocou alguém para você trazer lá de fora, colocou alguém para você libertar, e você está dizendo: ah, mas salvação é individual. Nós temos usado esse versículo sim, mas de forma egoísta, dentro da casa do Senhor. Porque salvação é individual. Então eu não me preocupar com a minha? Porque só minha família merece ser salva? Porque eu só quero salvar os meus? Neemias está dentro do palácio, mas está dizendo assim: eu quero saber como está o povo lá fora. Isso é atitude de cristão. Isso é atitude de servo de Deus. Isso é atitude de quem não esqueceu os mandamentos, apesar de estar dentro do palácio, apesar de ter conquistado algumas coisas. A Bíblia vai dizer que Neemias, ele pergunta, ele quer saber. E como nós lemos, a notícia que chega é terrível. O povo está em miséria. O povo está esquecido lá fora. E vamos ser sinceros, não é de se esperar coisa boa lá de fora. A gente fica preocupado às vezes com a notícia que chega, mas vamos ser sinceros, lá de fora não vem nada de bom mesmo. Quem tem que levar boa notícia é a igreja. É a igreja que tem que dizer: Deus ainda cura, Deus ainda sara, Deus ainda restaura. Quem tem que levar boas novas lá para fora ainda é a igreja, não é de se espantar. Só que também não é para a gente se acostumar, porque tem gente se acostumando
se assenta e chora. E a gente tem a mania, às vezes, de dizer assim: olha, você não pode chorar. Você tem que levantar a cabeça e seguir andando. Só que eu não vejo errado chorar, não. Você pode chorar. Você tem o direito de chorar. Só que a Bíblia também vai dizer que Neemias se assenta e ele chora por alguns dias. Aleluia. Ele se assenta, ele chora, mas por alguns dias você pode chorar. Você pode ficar triste. Você pode se lamentar, mas por alguns dias. O que não der para ficar a vida inteira se lamentando, a vida inteira triste, a vida inteira reclamando, a vida inteira, o tempo todo dizendo: Deus não está bom, Deus está errado. Neemias também ficou triste, Jesus também chorou diante do sepulcro de Lázaro. Só que a Bíblia vai dizer que ele chora, mas ele vai dizer assim: Lázaro, vem para fora. Então dizendo, você pode até chorar, mas não pode ficar a vida inteira chorando e não fazer nada. Neemias até chora. Só que a Bíblia também vai dizer, ele chora por alguns dias, mas também vai jejuar e vai orar. Dá para chorar, tá? Por alguns dias, mas também não dá só para chorar. Não dá só para se acomodar. Não dá só para se lamentar. Tem que fazer alguma coisa. E sabe o que Deus está me falando? É que você sabe o que precisa fazer. Não adianta só chorar. Você sabe que dá para chorar, mas você sabe também o que você pode fazer, a atitude que você tem que ter para que as lágrimas não fiquem por muito tempo. Porque a Bíblia vai dizer que ele chora por pouco tempo, por alguns dias. Ele vai chorar, mas é por alguns dias. Você tem que tomar uma atitude. Não dá para ficar o tempo todo chorando. Verdade. Aí a Bíblia vai dizer que ele chora e ele vai ali orar ao Senhor. E ele está dentro do templo nesse tempo, dentro do palácio. E é muito interessante porque quando a gente fala em tomar atitudes, a gente tem que entender que atitude a gente vai tomar. Porque cada uma delas tem consequência. Então, Neemias, apesar de estar dentro do templo, ele sabia o que tinha que ser feito. Ele sabia o que precisava fazer. E quando eu falo sobre estar dentro do templo e saber o que tem que ser feito, isso me faz lembrar de Ofnis e Finéias. Porque a Bíblia vai dizer que eles estavam dentro do templo. Eles eram sacerdotes, filhos de Eli. Só que a Bíblia também vai dizer que eles eram sacerdotes, filhos de Eli, mas aproveitavam os acessos que tinham dentro do templo para pegar aquilo que não deveria, para roubar com seus garfos as ofertas. Eles até estavam dentro do templo, mas não serviam mais. Tem gente que está dentro do templo, mas não serve a Deus há muito tempo. Então a verdade é que está dentro do palácio, está dentro do templo, não quer dizer muita coisa não, porque tem gente que está e não serve mais. Tem gente que está já deixou de ser servo há muito tempo. Neemias estava como homem de Deus, servindo em Ofnis e Finéias dentro do templo. Só que a Bíblia vai dizer que ele roubava com seus garfos as ofertas. E vamos ser sinceros, dá para ficar dentro do templo roubando da oferta? Dá para ficar no altar e ficar lá fora? Dá. Só que quando você vai ler a história, a Bíblia vai dizer que ele vai ter que enfrentar uma batalha. E todo mundo aqui vai ter que enfrentar as suas batalhas. A gente não fica dentro do templo o tempo todo. Em algum momento a porta vai fechar e você vai ter que voltar para as suas guerras, para as suas lutas, para as suas dificuldades, para a sua batalha. E vamos ser sinceros, dificilmente a gente ganha a batalha se não for na presença. Dificilmente a gente ganha a batalha se não for com o Senhor. E apesar de eles estarem dentro do templo e não servirem ao Senhor, eles sabiam que precisavam do Senhor para ganhar a batalha. Tem gente que não quer nada com Deus, mas sabe que precisa dele. Tem gente que não quer servir ao Senhor, mas sabe que depende dele. Ofnis e Finéias era assim. Vai vir a batalha contra os filisteus. Faz o que, irmã Ellen? Manda trazer a arca, porque com a presença tem vitória. A Bíblia vai dizer que a arca da aliança vem. Só que a Bíblia também vai dizer que eles vão para essa batalha e não
quanto tempo. Dá para viver aqui e viver lá fora, tá? Só não sei por quanto tempo, porque em algum momento você pode ir para uma batalha e não voltar. A verdade é essa, eles vão e não voltam. Ao contrário de Neemias, que está dentro do templo, mas está servindo ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Neemias não está no templo e o seu coração está triste. E ele vai fazer uma oração ao Senhor, porque como eu falei, não adianta só chorar. Tem que tomar uma posição, uma atitude também. E Neemias vai orar. E uma das orações, uma das palavras de Neemias, ele vai dizer assim: e faço confissão pelos meus pecados, dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Agora olha que interessante, Neemias está dentro do templo, dentro do palácio, e não me parece que ele estava longe da presença, só que ainda assim ele está fazendo uma oração dizendo assim: eu me coloco como eles. Tem gente que acha que só porque está dentro da igreja é diferente de quem está lá fora. As atitudes às vezes é a mesma, só está dentro do templo. Neemias está dizendo assim: olha, eu estou dentro do palácio, mas eu já não sirvo a Deus como eu deveria servir. Talvez Neemias estava orando dizendo assim: olha, eu estou aqui dentro, mas eu sei que eu deveria entregar mais. Eu estou aqui dentro, mas eu sei que eu deveria servir melhor. Eu estou aqui dentro, mas eu sei que eu poderia fazer mais pelo Senhor. Essa é a oração de Neemias dizendo assim: olha, eu estou aqui dentro, mas eu não sou muito diferente de quem está lá fora, não. Também tenho os meus erros, apesar de estar aqui dentro. O problema é que a gente não reconhece, porque é muito fácil apontar o pecado de quem está lá fora. Só que quem está aqui dentro também tem os seus. E Neemias está dizendo assim: eu tenho os meus, apesar de estar dentro do templo, apesar de estar dentro do palácio, apesar de estar servindo. Aí a Bíblia vai dizer que ele ora ao Senhor e ele vai se apresentar ao rei, porque ele era copeiro do rei. E o que eu acho lindo é que a Bíblia vai dizer que ele olha, ele vê Neemias. E talvez a gente olhe e pense assim: ah, Deus não me vê, Deus não sabe o que eu estou passando, Deus não sabe da minha tristeza. Neemias estava triste, era nítido. Se você for pegar o texto para ler novamente, a Bíblia vai dizer: o seu coração está triste por tudo que está acontecendo lá fora. E às vezes a gente vem para a casa do Senhor triste por coisas que estão acontecendo lá fora. A gente deixa de adorar o Senhor com alegria por causa de coisas que têm acontecido lá de fora. E Deus tem perguntado para a gente: o que aconteceu do lado de fora que você não consegue adorar a Deus com alegria lá aqui dentro? Quantas vezes a gente vem para a casa do Senhor e não adora mais com a mesma intensidade, com a mesma entrega, com a mesma renúncia, com a mesma alegria? Não adoramos mais por causa de situações que têm acontecido lá fora. E aí nós ficamos tristes. Só que nós precisamos fazer a mesma coisa que Neemias fez. A Bíblia vai dizer que quando o rei pergunta, ele confessa. A gente precisa confessar ao Senhor o que está fazendo, o que está machucando, o que aconteceu, qual é a ferida que se abriu, o que aconteceu durante a caminhada, que tem feito a gente vir para a casa do Senhor triste. Quantas vezes a gente entra na casa do Senhor e não adora do mesmo jeito, não louva do mesmo jeito, não entrega a oferta com o mesmo amor, com a mesma entrega, não entrega. Porque estamos com o coração triste por causa de coisas que acontecem lá fora. E Neemias estava triste. Aí a Bíblia vai dizer que o rei observa isso. Ele vai dizer assim: por que está triste? Por que está triste se você não está doente? E a pergunta que o Senhor nos faz: o que fez você ficar triste? Ao ponto de pensar em não vir para a casa do Senhor. Eu digo isso até por mim, porque às vezes eu falo assim: Deus, hoje eu não vou. Deus, hoje eu estou muito cansada. Deus, hoje eu estou muito triste. Deus, hoje eu não quero. Sabe o que eu acho lindo de Neemias? É que apesar dele estar triste, ele está servindo. Apesar de Neemias estar triste, ele está entregando. Apesar de Neemias estar talvez cansado, talvez ali fadigado de tudo que ele ouviu, de tudo que ele presenciou, Neemias continua servindo, Neemias continua entregando. E a gente fica dando desculpinha para Deus para não entregar, para
servindo apesar de estar triste. É Deus dizendo pra gente: as suas dificuldades não é motivo para você não servir. Deus está dizendo para nós: os seus problemas não é motivo para você não servir na casa do Senhor. Os problemas que você tem lá fora não é motivo para você deixar de vir para a casa do Senhor. As dificuldades que você enfrenta lá fora não é motivo para você não querer estar na presença do Senhor. Se você não estiver na presença do Senhor, você vai para onde? Para onde vai você? Se não for na presença do Senhor, mesmo com dificuldade, mesmo com tristeza, mesmo com lágrima, é melhor ficar na presença do Senhor, servindo ao Senhor. Neemias está triste, mas está servindo. Neemias está triste, mas está entregando. Neemias está triste, mas está fazendo o seu trabalho. O que Deus chamou você para fazer, tem feito? Será que estamos fazendo mesmo triste, mesmo cansado, mesmo fadigada, estamos fazendo? Não, Senhor, porque eu estou muito triste. Não porque eu vi uma coisa que eu não gostei. Não porque aconteceu uma coisa que me desagradou. E a gente fica confessando para A, para B. Ai, não, por que você não está vindo? Ah, porque eu me chateei. Ah, por que você não serve mais na casa do Senhor? Ah, porque eu me entristeci com fulano, porque eu vi alguma coisa de ciclano. Só que convencer a A, a B é fácil. Há um versículo que diz assim: quem dentre vós me convence de pecado? Quando eu ouço esse versículo, é como se Deus dissesse para mim assim: quem dentre vocês pode me convencer que não é do jeito que eu estou vendo? A gente convence a A, convence a B. Difícil é convencer ao Senhor que as suas dificuldades é maior do que a razão de estar aqui dentro. Difícil é convencer ao Senhor que as suas dificuldades lá fora valem mais do que estar na presença do Senhor. Fácil convencer quem está aqui dentro. Agora eu quero ver convencer ao Senhor, dizendo: ah, Deus, estou cansada. Ah, Deus, não quero mais. Ah, Deus, não fica me chamando, não bota meu nome na escala, não. Difícil é convencer o Senhor que você não quer mais, que você não tem que estar aqui dentro. A mim você convence, o pastor você convence, mas quero ver convencer a Deus que as suas dificuldades é maior do que a necessidade de estar na presença dele. Não, ele nunca vai ser. Você precisa dele. É a mão dele que te sustenta, é a mão dele que te levanta, é a mão dele que vai com você, é a mão dele que está sobre a sua casa. Você precisa dele. Nós precisamos do Senhor. A Bíblia vai dizer que Neemias está triste, o rei percebe e pergunta a ele: que me pedes agora, Neemias? Que me pedes? É Deus perguntando: o que você quer que eu faça? Quais são as limitações? Se você quer cura, eu tenho cura. Você quer libertação, o Senhor liberta. Você quer que Deus traga alguém de volta, Ele traz. Você quer que Ele vá lá buscar fulano, Ele busca. Você quer que Ele cura, Ele cura. Ele pode todas as coisas, Ele faz. O que você quer? Tem entristecido o seu coração ao ponto de você dizer assim: ah, não quero mais. O que você precisa, Ele pode fazer. É libertação, é cura, é trazer de volta, é buscar alguém que caiu, é levantar alguém que está cansado. Ele pode, Ele levanta, Ele faz o que Ele quiser. A Bíblia vai dizer que Neemias responde ao rei, eu encerro aqui. Ele vai dizer assim: olha, rei, se é do agrado do Senhor, se o teu servo acha mercê diante de ti, peço que envies a me ajudar, para que eu vá até a cidade do sepulcro dos meus pais e ali reedifique. Olha o pedido de Neemias. E a gente encerra aqui. O rei está perguntando para ele: o que queres? Para me acabar com a sua tristeza, para me te ajudar com essa dor que você está sentindo. Aí ele diz assim: olha, eu quero que me envie à cidade dos meus pais para que reedifique. Agora olha que interessante, Neemias podia falar assim: rei, manda a gente lá para ajudar o povo. Rei, manda pessoas lá com o braço forte para sustentar lá
fazer. Neemias está dizendo assim: Deus, eu não quero que ele vá lá fazer, eu quero que o Senhor me envie para que eu faça. Eu quero eu ir lá e edificar os muros, eu quero colocar a mão e fazer o problema da igreja. E a gente virou eternos intercessores, dizendo: Deus, vai lá fazer, Deus, vai lá curar, Deus, vai lá visitar os hospitais. Mas a gente não vai. A igreja não vai mais nos hospitais. Deus tem que fazer visita na casa de fulano, a igreja não vai. Viramos eternos intercessores, dizendo: Deus, vai lá fazer, mas a gente não quer fazer. A verdade é que a igreja se acomodou a ficar atrás dos muros, ao invés de dizer assim: Deus, envia a mim para fazer. Senhor, envia a mim para resgatar. Envia a mim para livrar. Deus, eu quero que o Senhor livre, mas não me usa não, porque vem retaliação, porque vem dificuldade. É mais fácil ficar atrás dos muros. É mais fácil dizer assim: Deus, eu quero que o Senhor liberte o fulano, mas você não quer lá botar a mão. Senhor, eu quero que o Senhor traga, eu quero ver a sua igreja cheia de vida, mas você não vai lá resgatar. A verdade é igual o pastor Luiz, ele sempre fala assim: eu quero juntar um povo para fazer evangelismo. A gente diz assim: amém, glória a Deus, depois vai cada um nos seus afazeres e ninguém lembra mais. E a gente diz assim: ah, eu quero ver a igreja cheia, eu quero ver Deus trabalhando, mas como se a igreja está atrás dos muros. Se a gente ficar atrás do muro, ninguém vai entrar mesmo não. A função da igreja é ir lá para fora e trazer quem está lá fora aqui para dentro. Só que a gente está muito bem acomodado como intercessores, dizendo: Deus faz, Deus trabalha, mas a gente não quer botar a mão para trabalhar. A verdade é: não vamos ser hipócritas. Porque eu fico em casa dizendo assim: ai, será que eu vou domingo? Será que eu vou mesmo? Ai, eu estou tão cansada. Ai, vamos ser sinceros. Tem certeza que o cansaço que você tem é por causa das coisas que você faz para Deus ou por causa das coisas que você faz para você mesmo? Estamos cansados. Você está cansado porque você quer se vestir bem, quer comer bem, quer sair, quer viajar. Aí você está cansado das coisas que você faz para você, não para Deus. Porque o que nós fazemos para Deus é pouco. Aleluia. A gente diz assim: estou cansado. Aí quando alguma coisa tem que parar na nossa vida, tem que parar a obra porque eu estou muito cansado. Por que não para o que está fazendo para você? Não porque eu tenho que pagar conta, não porque eu tenho que viajar, eu tenho que sair. E o que Deus tem a ver com isso? Se Ele falou assim: olha, buscar primeiro o reino dos céus. O problema é que a gente está cansado sim, mas não das coisas que a gente faz para Deus, das coisas que a gente faz para o nosso próprio ego. Verdade, Senhor. Nossas próprias vontades. Mas preferimos abrir mão das coisas que nós fazemos para Deus. E depois perguntamos a Deus: Deus, por que está assim? Deus, por que está tanto tempo assim? É porque nós nos limitamos a fazer somente para nós mesmos. Nos limitamos a ficar cansados pelas coisas que nós fazemos para nós e não para Deus. Se nós aprendêssemos a orar como Neemias, dizendo assim: Deus, tira a cegueira dos meus olhos, para que eu de fato enxergue que não está bom, que de fato não está do jeito que o Senhor gostaria que estivesse, que de fato eu não faço metade do que eu deveria fazer. Se a gente aprendesse a orar a Deus com verdade, fidelidade, com entrega, a gente não estaria da forma que a gente está, triste na presença do Senhor, chateado, cansado, não pelas coisas que a gente faz para Ele, mas pelas coisas que nós fazemos para nós mesmos, para nossas próprias vontades. Que nós devemos aprender a orar ao Senhor, que nós devemos aprender a pedir ao Senhor, para que a gente não venha ter o ego de achar que estar dentro do templo não é o suficiente. Neemias estava dentro do palácio, mas ele está dizendo assim: envia-me porque eu venho aí lá fora, porque tem gente lá fora precisando. Neemias poderia dizer assim: não, manda alguém, mas ele fala assim: envia-me. A gente não quer mais, porque é difícil, vamos ser sinceros. A gente já acha difícil não fazendo nada, imagina fazendo alguma coisa. A verdade é que a gente precisa fazer, apesar da dificuldade, como eu ouvi uma vez, tem que ser feito. Então que nós devemos orar de uma forma diferente ao Deus, sem hipocrisia. E isso vale para mim também. Sem hipocrisia e dizer: Deus, me mostra de fato o que eu tenho que fazer, aonde eu tenho que ir, me mostra o caminho que eu tenho que andar, para que vidas sejam alcançadas, para que eu não venha simplesmente me acomodar, ficar atrás dos muros e passar a minha vida inteira dentro do templo sem fazer nada para o Senhor. É isso que a gente tem que pedir, é isso que a gente tem que de fato interceder ao Senhor, amém?
E eu agradeço a minha oportunidade. Amém, irmãos. Quem recebeu uma palavra de exortação que veio direto para mim, para você, para todos que estão aqui. O Senhor, Ele requer de nós obediência. Nós temos que ir e levar a palavra. Nós, como igreja,